A paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Você que está aqui nessa noite, você que estará nos assistindo também. Que Deus poderosamente fale e ministre no teu coração nessa noite a sua palavra, o seu louvor. Queria que a igreja fechasse os olhos e orasse conosco em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te somos gratos, Deus, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, irmos, ó Deus, ao trabalho, exercer as nossas atividades, Pai. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua casa agora, Senhor, para entregar o nosso louvor, o nosso perfeito louvor. Então, Senhor, nessa noite, receba tudo que nós faremos aqui, que o Teu nome seja engrandecido, que a Tua presença seja notória na nossa vida, e que nada do que fazermos, nada que vamos fazer, Senhor, seja para engrandecimento próprio ou engrandecimento humano, mas seja para que o Teu nome, o Teu reino, seja proclamado em toda Guarani, em todo São João de Meriti. Fica conosco. Nos deu uma noite abençoada, um culto, ó Deus, onde o Senhor seja o centro da nossa vida, da nossa adoração nessa noite. Muito obrigado por tudo, te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra tua Bíblia, João capítulo 12, verso de 1 até o 8. João capítulo 12, verso de 1 até o 8. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos 12, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor está com a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite, em quem, no nome de Jesus, essa noite você entregue o seu melhor ao Senhor, para a glória dEle, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vamos cantar com muita alegria para o nosso Deus, para que Ele venha reinar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Amém. E convido os irmãos a nos acompanharem com palmas, que estamos com falta de instrumento aqui. Sobre tudo
beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em
poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de
Pode sentar, querida. A irmã Sara vai estar com a oportunidade já de adorar o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus poderosamente ministre também no nosso coração. A paz do Senhor, irmãos. Vou estar cantando louvor, né? Que nos traz à memória a esperança, né? De nós sonharmos, de nós continuarmos persistindo nos sonhos que Deus tem para nós. Às vezes, como nós ouvimos na pregação de domingo, né? Os sonhos de Deus não são os mesmos que o nosso, mas a vontade do Senhor continua sendo boa, perfeita e agradável e o suficiente para nós. Então, eu queria dizer para você, através desse louvor, que ainda não é tarde para você sonhar, não é tarde para você persistir naquilo que Deus tem para você. E eu vou estar cantando acompanhada do Juan, né, para a glória do Senhor. Acredito que o louvor é conhecido. Os irmãos podem estar cantando comigo, porque o pastor, né, me fez cantar depois do ministério de louvor. Então o fôlego está aqui, entendeu? Os irmãos cantam comigo para a glória do Senhor. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois não é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firme nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei, não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível.
viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Queridos, 456 do Cantor, enquanto a irmã Ruth se prepara, junto com o nosso irmão José Roberto, abre o texto bíblico de João, capítulo 11, verso 38 ao 44, e você vai ter também a oportunidade de ofertar na casa do Pai nessa noite. E eu queria ler esse texto que faz parte do contexto, 456, ok? Tudo tranquilo aí? Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era em uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Nessa noite nós vamos também ofertar na casa do Pai. Você, em nome de Jesus, entregue seu dízimo, sua oferta, se assim Deus colocar no teu coração nessa noite. E vamos ficar em pé. Glória a Deus. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor.
Vamos ter um momento de oração nesse instante. Irmã Nicéia, irmão Mauri, vem aqui à frente, vamos estar orando em nome de Jesus, entregando os enfermos da casa do Senhor, em especial a Isabel, a netinha do nosso diácono Renato, né, que ainda tem alguns procedimentos para fazer. Ele tem me notícias para a gente. A irmã Nicéia vai estar orando pelos enfermos. Vou pedir ao Mauri para que esteja orando pela igreja, pelo Guarani, né, pelas eleições aí também que está vindo, tá bom? Se você quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá? Fica na direção do Senhor. Oremos. Bendito Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento estarmos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Senhor, vem de encontro a cada um de nós, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui em nosso meio, Senhor Deus. Nesse momento nós te pedimos a Tua misericórdia, a Tua cura para os enfermos, Senhor, por essa criança, essa netinha, Senhor, do irmão que está enfermo. Leva a cura, Senhor Deus, para todos os enfermos da Tua casa. Senhor Deus, o Senhor sabe as necessidades de cada um dos enfermos, Senhor Deus, os que estão em casa, os que estão nos hospitais, Senhor Deus. Tu és o médico dos médicos, Pai. Senhor Deus, vai de encontro a cada um deles. Senhor é o médico dos médicos. Livra, Senhor Deus, cura, faz um milagre na vida de cada um, Senhor Deus. Nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, Pai, para te agradecer. Os que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor Deus, nós te entregamos nas tuas mãos. Tu sabes o motivo, Senhor Deus, de não estarem. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando contigo, Senhor Deus, te entregando as nossas necessidades, Senhor Deus, principalmente daqueles que estão internados num leito de dor, Senhor Deus, como o parente da irmã Ruth, Senhor Deus. Pai, seja feita a sua vontade sobre aquela vida, sobre a família dele, Senhor Deus. Ó Deus, entra com sua misericórdia, Pai, com seu milagre, Senhor Deus, se for da tua vontade. Pai, nós te entregamos a mensagem, nós te entregamos tudo, todos os louvores que ouvimos, para a tua honra e glória do teu nome. Perdoa nossas falhas, Senhor, dá-nos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, glorificado seja o teu nome, Senhor. Estamos mais uma vez reunidos aqui na tua casa, Senhor, para exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos sair cheio da tua presença. Fale aos nossos corações, nos enche da tua presença, para que possamos ser diferentes da maneira que entramos, Senhor. Eu também lhe peço, Senhor, que o Senhor esteja entrando em providência, Senhor, em todo o Guarani, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando toda a viela, todo o beco, todas as casas, todo o barraco, toda a mansão, toda a casa que for, Pai. Que o Senhor esteja entrando com o teu Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, Senhor. A tua palavra nos afirma isso. Então, em nome de Jesus, eu suplico a ação do teu Espírito nesse momento, que o Senhor derrube, quebre qualquer tipo de imperfeição, de malignidade, Senhor, de qualquer coisa que não provém do Senhor. Nós entregamos o Guarani em suas mãos, Senhor. Nós queremos e suplicamos ao Senhor ver o teu milagre, sentir a tua presença no agir dessas ruas, nesses bairros, Senhor, nessas casas, nessas pessoas, para que o teu nome possa ser exaltado dentro e fora de tempo, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, porque a Bíblia nos relata que o Senhor criaste os céus e a terra e tudo que há nela, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, pelo poder que há em seu nome, nós declaramos que Guarani é do Senhor Jesus, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos também pelas próximas eleições que irá se realizar no nosso país, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, à frente de todas as negociações, de todos os candidatos que irão ser eleitos, Pai, que possa ser para a honra e glória do seu nome, Senhor, que
que aquela vontade de fazer a força humana caia por terra, a falta de honestidade, a falta de caráter, Senhor, possa não haver nessas eleições, Senhor, mas que o teu nome possa estar, o teu sangue possa estar lavando, Senhor, dando dignidade, honra, Senhor, às pessoas que irão ser eleitas, Senhor, porque nós somos tão pequenininhos, Senhor, mas pedimos aqueles que irão chegar nos seus lugares que irão ser eleitos, Senhor. Eu te peço que o Senhor dê conhecimento, sabedoria, Senhor, que o Senhor, junto com a minha oração, possa se juntar a muitas orações de muitos irmãos, de muito crente nesse Brasil, que pede para que o povo que foi eleito seja honesto, que seja um povo direcionado por Ti, um povo que fale a língua dos céus, para que possamos ser tomados pelo Teu poder na nossa nação, Pai. Que a Tua palavra diz, felizes cuja nação que serve ao Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, converte a nossa nação, converte a liderança, os líderes eleitos, Senhor, os líderes que são proclamados pela República Brasileira nesse país, Senhor, possa ser honrado, bendito e visitado no íntimo por Ti, Senhor. Eu te peço pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja derramando o Teu bálsamo, a Tua unção, a Tua graça, a Sua misericórdia, que o Senhor possa estar falando no profundo a cada dia nos nossos corações, Senhor, porque nós reconhecemos que não somos nada, sem Ti não temos o poder para fazer nada, chegar a lugar nenhum. Um simples sopro Seu acaba a vida do Amauri, de qualquer um que for, Pai. Mas em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, nós não somos consumidos. Obrigado pela essa oportunidade, obrigado por nós estarmos aqui, reunidos na Tua casa, proclamando o Teu nome, exaltando a Tua presença, porque só em Ti nós temos a nossa vitória. Te agradecemos por tudo e pelo sacrifício eterno que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 10, verso 38 até o verso 42. Lucas 10, verso 38 até o verso 42. Se você achar, você pode ficar em pé em nome de Jesus. Há 2 semanas atrás, Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42. Há 2 semanas atrás eu preguei uma mensagem que eu dei um tema para ela, qual a sua maior necessidade. E eu queria nessa noite dar um segundo tema, qual a sua maior necessidade 2. Você pode falar comigo? Qual a sua maior necessidade 2? É o tema, o segundo tema. Que eu estou nessa vibe aí, porque a gente tem algumas necessidades. E necessidades essa, quando eu falei da vida de Zaqueu, eu disse que a maior necessidade que a gente tinha era de que Jesus entrasse na nossa casa e mudasse a nossa história. E Jesus fazendo isso, ele estaria trazendo para Zaqueu o que ele mais necessitava. Eu lembro que quando eu falei disso, eu falei que Zaqueu tinha de tudo, mas ele precisava de um encontro com Jesus. E agora eu vejo nesse texto a maior necessidade que temos como igreja, porque aqui, na verdade, estamos falando de 2 irmãs, 2 crentes no Senhor, 2 servas, nós vamos falar sobre isso, e elas tinham a maior necessidade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, mas de servir da melhor forma possível. Então, nessa noite, eu queria propor esse tema, qual a nossa maior necessidade. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa
com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Último versículo, vamos lá. Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui em culto ao Senhor, que o Senhor receba todo louvor, toda adoração. Muito obrigado pelo teu povo que pôde ofertar, entregar seu dízimo nessa noite, Pai querido, e queremos agora, Senhor, um pouco mais da tua palavra, que o Senhor ministre, ó Deus, a tua palavra através de mim, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar, ó Deus, no coração da tua igreja. Fala aos corações nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. A palavra do Senhor mostra que Jesus vinha caminhando com os seus discípulos. E ele entra nessa aldeia, encontra essa casa de Marta e Maria, e também de Lázaro, aquele que ele ressuscitou no livro de João, capítulo 11. A Bíblia mostra que Jesus amava essa casa, e essa casa amava Jesus. Uma das grandes diferenças, uma das grandes coisas que eu posso trazer desse ensinamento, desse texto, é que o amor era recíproco. Havia amor por Jesus, e Jesus amava essa casa. Posso dizer para você que Jesus ama todas as casas, mas nem todas as casas amavam Jesus. Nem todas as casas se voltavam para Jesus, mas Jesus se volta para todas as casas. E a título de introdução, eu dito isso, eu posso dizer para você, eu digo isso, que essas duas irmãs amavam Jesus. Mas a palavra do Senhor também me mostra que as duas eram servas e que queriam servir ao Senhor. Serviam ao Senhor, cada um à sua maneira. E se tem uma coisa que a gente não pode mensurar é como servir ao Senhor, qual é a melhor forma de servir ao Senhor. Se eu faço isso aqui, se eu faço aquilo dali. Na verdade, a melhor forma de medir, de mensurar o que estamos fazendo para o Senhor é o diagnóstico que o próprio Senhor dá de nós. Nem Marta, nem Maria podia diagnosticar aquilo que elas estavam fazendo para o Senhor. Nenhuma poderia ter falado: o Senhor não se importa que minha irmã esteja me deixando aqui servir o Senhor sozinho. Mas o que chama a atenção é que as duas são crentes, as duas têm intenção de servir ao Senhor Jesus, mas uma Jesus destaca. Uma Jesus destaca e diz que ela escolheu a melhor parte. E essa melhor parte, diz a Bíblia, que Jesus traz uma recompensa para Maria, melhor falando. Maria não seria tirada essa melhor parte. Então, nós entendemos que duas irmãs, mas que duas personalidades, duas pessoas agem diferentes, e que Jesus entende qual era a melhor forma de fazer, qual era a melhor forma de estar na presença dele. E aí eu queria, nessa noite, pensar com você que nós temos uma necessidade. Uma maior necessidade que temos é de servir ao Senhor. Nós temos a necessidade de se relacionar com Deus. Nós temos uma necessidade de estar se relacionando com esse Deus. E olhando para
para aquilo que Jesus diagnostica, para aquilo que Jesus traz o diagnóstico, para aquilo que Jesus fala que é melhor, eu queria seguir a trilha que seguiu Maria e trazer algumas coisas para a gente, porque eu não posso condenar Marta, mas eu posso olhar para Maria e ter um exemplo daquilo que Jesus quer para nós. Então, eu queria trilhar o caminho que Maria trilhou com você nessa noite e pensar com você que a primeira coisa para adorarmos ao Senhor como Maria adorou, nessa maior necessidade que temos de adoração ao Senhor, de servir ao Senhor, a primeira coisa que eu posso pensar com você é que nós precisamos receber Jesus em casa. Você olhar esse texto, Jesus caminha com os seus discípulos, chega a essa aldeia, e a palavra do Senhor diz que Marta vai ao encontro dele, e depois ele entra nessa casa, entra na casa de Marta e Maria, e é recebido por essa família. Não tem como a gente trilhar o caminho de Jesus não recebendo Jesus na nossa casa. Não tem como a gente trilhar o caminho de Maria em adoração se nós não estivermos recebendo esse Senhor na nossa casa, no nosso lar. E posso dizer para você pensar que o desejo de Jesus era entrar naquela casa e fazer morada. O desejo de Jesus era entrar na sua casa e estar lá. Como é o desejo de Jesus entrar na nossa casa, e aí podemos dizer na nossa casa física, podemos dizer na nossa casa espiritual, podemos nutrir um relacionamento de intimidade, porque quem é recebido na nossa casa, quem era recebido na casa nesse contexto, era alguém que tinha muita intimidade, alguém que você gostava muito, alguém que você amava muito. Há um contexto judaico nessa época muito forte. E uma vez eu lembro que um irmão que estava fazendo um seminário comigo, já citei isso aqui, cito de novo, ele falou assim: pastor Ofuli, uma coisa é certa, se um judeu, ele era um judeu convertido ao evangelho, ele falou assim: se um judeu te convidar para você entrar na casa dele, por favor, não rejeite, porque o judeu está te colocando muito acima. E ele não escolhe qualquer pessoa para entrar na casa dele. Ele escolhe pessoas especiais. E eu, feliz da vida, eu falei: ele vai me chamar para jantar, e eu vou jantar na casa de um judeu convertido, doido para levar. Eu falei assim: vou avisar a Sheila, a gente vai jantar na casa de um judeu convertido ao Senhor, doido, rapaz. Eu falei assim: é hora de conhecer, né? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente sentar à mesa com um judeu convertido, outra coisa é você ver toda uma cultura. E aí aconteceu um problema, ele foi embora e eu fiquei sem a janta, fiquei sem comer. Acabou que ele teve que sair do seminário, nunca mais o vi. Um dia espero encontrar com ele aí, tentar reconhecer que esse povo, né, é bênção. E aí Jesus entra nessa casa porque é bem-vindo, porque é como se fosse um judeu recebendo Jesus. Há uma alegria muito grande em receber Jesus na casa. E só é possível trilhar um caminho que Maria trilhou com Jesus dentro de casa. Mas de você reparar uma coisa, é necessário receber Jesus em casa, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero destacar: Jesus não estava sozinho. E a gente fala assim: Marta estava numa agitação que só. Mas se você parar para ver o texto, quando eles seguiam viagem, seus discípulos estavam acompanhando Jesus. E o entendimento é que eles também foram para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Talvez você entenda aqui um pouquinho da agitação de Marta.
Porque você preparar um jantar, você preparar uma hospedagem para uma pessoa é muito mais simples. A gente bota a água no feijão, come aí e vamos embora. Mas você preparar uma comida, você preparar um jantar, você preparar uma hospedagem para os discípulos, significa aqui o entendimento de que quem entra ali é Jesus mais os 12, que estavam acompanhando com ele. Então, assim, uma coisa que ficou claro para mim, e aí eu penso nessa noite, é receber Jesus é receber Ele por completo, a sua igreja. Porque ninguém que recebe Jesus, recebe só Jesus. Interessante, né? Interessante porque quando você olha assim, o que tipificou para mim, olhando para esse texto, eu falei assim, quem recebe Jesus, recebe a igreja. É impossível você receber Jesus e não receber a igreja. É impossível você receber Jesus e não fazer parte de uma igreja. É impossível você dizer que recebeu Jesus e não recebeu o Evangelho, recebeu os ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz que, quando você olha para esse texto, a Bíblia diz que eles estavam caminhando e Jesus foi com a sua igreja. Eu tenho certeza que Jesus não seria indelicado em falar para os seus discípulos, olha só, aqui eu entro, daqui vocês vão embora. Eu tenho certeza, porque depois você vai ver que Jesus segue a sua viagem e você vai ver que há um entendimento de que ele está com os seus discípulos. E aí uma coisa clara, nós recebemos Jesus, mas recebemos também a condição de irmãos, a condição de igreja, e caminhamos junto. Não tem como receber Cristo e não receber a sua igreja. Não tem como receber Cristo e não receber o Evangelho. Não tem como receber Cristo e não receber a sua igreja, que é a sua noiva. A palavra do Senhor diz que, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então, nessa maior necessidade que temos de servir ao Senhor, nós precisamos receber o Senhor na nossa casa, precisamos receber o seu Evangelho, precisamos receber a sua igreja, precisamos fazer parte desse povo. No segundo ponto que penso, é que, trilhando o caminho de Maria, nós precisamos trocar as agitações pela confiança nos ensinos do Senhor. Olha o que diz o texto. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, segundo ponto que eu quero pensar, nós precisamos trocar as agitações do dia a dia pelos ensinos de Jesus. Como isso? É fato que ela foi pega de surpresa. É fato que ela não tinha entendimento de que Jesus ia chegar ali e iria se hospedar na sua casa. Mas o texto revela, na verdade, quem é Marta. Porque se você for olhar no jantar de João capítulo 12, quando Jesus estava ali para jantar, Marta estava agitada de um lado para o outro. Quando você olha para a história de Lázaro, e são 3 vezes que aparece Maria no texto bíblico e Marta, são nesse texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, do jantar em Betânia, e nesse texto que eu estou falando aqui de Lucas capítulo 10. Quando você olha, revela na verdade quem é Marta. Marta estava acostumada a uma agitação, a viver uma vida agitada, a ir de um lado para o outro e fazer tudo agitado, e a Bíblia, toda vez que cita Marta, você percebe uma agitação. Tanto é que, quando ela vai receber Jesus na ressurreição de Lázaro, quem está fora da casa é Marta, e Maria está lá.
quieta, sentada, e quando Jesus chega, que se encontra com Marta, Jesus fala assim, manda chamar Maria, e Maria estava dentro de casa, quietinha na dela lá, possivelmente estava orando, no entendimento meu, né? Possivelmente estava falando assim, Senhor, envia Jesus, traz Jesus, mas Lázaro já morreu, então obrigado, louvado seja Deus, e estava lá quietinha, mas Marta estava nessa agitação. Quando você olha para esse texto, trilhar um caminho de adoração, dessa maior necessidade que temos de viver como Maria, de adorar o Senhor como Maria adorou, você precisa de algumas coisas. Primeiro é remir o tempo. A gente está vivendo num tempo que o tempo está passando rápido e as coisas estão nos agitando. Estamos escrevendo um livro, alguns pastores da ordem estão escrevendo um livro, e eu estou citando justamente isso. A gente precisa saber remir o tempo, porque o tempo passa, as coisas vão, e a gente fica velho. A gente chega aos 46. Daqui a pouco estou completando 46. Mas remir o tempo é você não se distrair com coisas que não vai te acrescentar nada. Primeira coisa. A gente precisa não se distrair com coisas que não vão nos acrescentar. Marta estava numa agitação para lá e para cá. Eu concordo que ela tinha muitas atividades, mas às vezes a gente perde tempo com outras coisas e não dá valor àquilo que a gente precisa. Repare, você está falando num contexto em que quem está na casa? Jesus. E talvez era uma das maiores oportunidades de uma família estar aos pés de Jesus ensinando, ouvindo. Tem coisas que a gente tem que dizer assim, ó, para, esquece isso e vamos para aquilo que verdadeiramente importa. Tá bom, Senhor, olha, eu vou fazer, mas agora que o Senhor está ensinando, é hora de eu pegar e fazer igual minha irmã, sentar aqui aos teus pés, porque vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Posso parafrasear o salmista e verdadeiramente vale. Tem coisas que não vão se repetir na nossa vida, repare. Jesus estava caminhando para o Gólgota, Jesus estava caminhando para ser crucificado, e ela não teria mais essa oportunidade. Um pensamento de que Jesus estava na sua casa e era a oportunidade de. E a gente precisa remir tempo e ver verdadeiramente o que vale para nós. O que tem valor para nós. Porque uma coisa é certa, Marta estava preocupada em fazer. Maria estava preocupada em aprender. E quem faz porque tem que fazer mesmo, mas quem aprende sempre faz da forma como Jesus quer. E você não perde a oportunidade. A gente precisa aprender a remir tempo para dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. E aí eu posso dizer para você que Marta estava agitada com uma coisa, às vezes a gente está agitado com tantas coisas. Eu estava vendo outro dia, eu falei assim, meu Deus, misericórdia, relatório do Facebook. Quanto tempo que o pastor está no Facebook? Eu adoro ver Facebook, mas não é... Tem uns videozinhos que a gente fica preocupado, fica assistindo, aí vai aparecendo sempre mais um, sempre mais um, sempre mais um, né? E vai chamando um ou outro, e eu gosto do Facebook porque eu gosto de ver o Marketplace, que de vez em quando aparece alguma coisa boa lá, que eu gosto assim, pô, isso aqui é bom para comprar, isso aqui é bom para eu comprar, isso aqui é bom para a igreja. Eu fico pensando, fico olhando lá, tem um monte de microfone sem fio lá, pouco usado, que eu fico olhando assim, pô, de repente isso aqui pode ser comprado para a igreja, é bom, é Sennheiser, é Shure, né? É coisa de alto padrão, de repente vai ser bom. E aí eu fico, mas também aparecem os vídeos, aí eu fico olhando assim e falo, rapaz, realmente, a gente está dando importância a coisas que, na verdade, não têm importância. Não estou dizendo nesse contexto meu porque tem um foco,
né? E tenho diminuído, e você tem que diminuir também, a gente tem que diminuir. Mas a gente precisa remir tempo. Escolher o que é prioridade. Escolher o que vale a pena. Né? Esse tempo que a gente está com uma gama de informações, com muitas coisas nos distraindo. Enquanto Jesus está querendo ensinar, enquanto Jesus está querendo ministrar. Quando nós olhamos, por exemplo, vemos que durante esse tempo, a ideia de uma rede social é tirar você mesmo da sua casa, tirar você da sua comunhão com Deus. A ideia de uma rede social, se você for olhar, tem uns vídeos na internet que ele explica muito claro. Quanto mais ele puder tirar seu tempo, mais ele vai trabalhando, e os algoritmos de programação é sempre para te tirar o tempo. E a gente precisa aprender a remir o tempo. O segundo ponto, nesse ponto aqui, de que nós precisamos trocar as agitações pelos ensinamentos do Senhor, é que nós precisamos deixar as preocupações nos seus devidos lugares. Jesus está ali e Marta está muito preocupada, agitada de um lado para o outro. É claro que é um contexto de uma hospedagem, mas é um contexto também que me chama a atenção para as preocupações do dia a dia. E quantas preocupações temos que não nos deixa mais nem nos concentrarmos em nada. A gente fica de um lado para o outro, numa agitação, numa preocupação. Só que Marta e Maria fizeram parte de um contexto em que o próprio Senhor Jesus ensinou qual é o caminho a Maria, mas a nós ele também já ensinou o caminho. E nesse segundo ponto, dizendo para você assim, troque as agitações pelos ensinamentos de Jesus, eu queria te fazer uma ponte nessa noite, dizer que ele ensinou para nós. As agitações, ele falou assim, olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, não semeiam nem cegam, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, não trabalharam, não fiam, não trabalharam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os tais. As agitações precisam ser trocadas pelos ensinamentos de Cristo. Ensinamentos esses que vão nos fazer deleitar-nos no Senhor, deleitarmos em Deus, confiarmos em Deus, acreditarmos em Deus, colocar tudo diante dele. Ele disse isso, e no versículo 33 de Mateus capítulo 6, ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele olhou para Paulo também falando, ele falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam conhecidos do Senhor. Quando ele fala isso em Filipenses, ele está falando justamente, troque essas inquietações, troque essas coisas que estão tirando a tua paz, te dando essa agitação, e confie no Senhor, entregue ao Senhor, e verdadeiramente. Salmo 37, verso 4, vai dizer, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, nós precisamos aprender, porque as agitações nos tiram essa adoração que o Senhor amou, que o Senhor gostou, que foi a adoração de Maria. O tempo que Maria passou com Jesus foi muito valioso, e Jesus amou esse tempo. Então, há uma coisa que nós precisamos fazer, tirar as preocupações e colocar a certeza em Jesus para nós, para ficarmos, para adorarmos como Maria adorou. Marta agitava-se de um lado para o outro,
ocupada com muitos serviços. Uma coisa que você precisa aprender é: diga não, porque não dá para você fazer tudo. E como a gente faz tudo, o que a gente faz? A gente fica como? Eu recebi um convite hoje para pregar dia 15. Eu falei: não, dia 15 tem culto jovem da igreja, né? Dia 15 tem culto jovem da igreja. Eu falei: não posso. Não dá para estar num lugar, estar no outro. Quando a Bíblia fala assim, Marta estava ocupada em muitos serviços. A gente precisa saber dizer não, a gente precisa saber dosar. E tem hora que a gente tem que dizer não, porque senão a gente fica nessa. Se bate pronto, bate e volta, bate e volta, bate e volta. E a gente olha para esse texto e a palavra do Senhor diz que Marta estava agitada em muitos serviços e talvez estava exagerando um pouco, porque às vezes o simples iria agradar e a gente quer às vezes, fazer muita coisa e na verdade a gente acaba não colhendo nada. Troque as suas agitações pelos ensinamentos de Jesus. Espera nele. Confia nele. Entrega a ele. É um ensinamento que esse texto me traz. Para trilharmos o caminho de Maria, como a palavra do Senhor me ensina, nessa noite eu queria só te dizer uma coisa. Não faça do teu erro uma culpa para os outros. Eu achei isso aqui interessante. Vou colar, olha só. O que Marta estava procurando? Marta diz assim: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? O que Marta está fazendo aqui? Está procurando apoio para aquilo que ela estava fazendo. E tem coisa que a gente, às vezes, fica olhando no texto, né? E tem coisas que chamam a atenção, porque quando você olha assim, ela quer justificar o que ela está fazendo. Adoração, serviço ao Senhor, ninguém tem que justificar nada para ninguém. E ninguém tem que procurar apoio de ninguém. Cada um adora da sua forma, cada um entrega da sua forma. E ela faz o seguinte, ela faz de um jeito e ela fala o seguinte para o Senhor, como quem diz assim: o Senhor não vai me apoiar, não? O Senhor não vai repreender minha irmã, não? Porque eu estou aqui trabalhando, fazendo de uma forma e ela está fazendo outra coisa. Ela está sentada aos seus pés. Eu estou aqui agitado de um lado para o outro. E às vezes a gente quer medir a nossa forma com o outro. Maria não trilhou esse caminho. Você não vê Maria falando que, Marta, você está muito agitada. Maria simplesmente foi lá para o canto dela. Jesus chegou, então tá bom, estou aqui, me deixa quieta, a minha forma é essa, o meu jeito de adorar é esse, eu prefiro estar aqui. Mas aí Marta vai procurar um apoio de Jesus para se comparar à sua irmã, para que a sua irmã se comparasse a ela. Ninguém é igual. Se você está falando de uma casa onde Jesus está dentro, onde as duas amam Jesus, eu acho que é uma coisa muito interessante. Nem na casa da Cosma os dois são iguais. Certo? Tudo diferente. Cada um vai fazer diferente. Mateus vai fazer de uma forma, Marcos vai fazer de outra. Marta vai fazer de uma forma, Maria vai fazer de outra. Mas a gente, às vezes, quer medir o que nós fazemos com o que os outros estão fazendo. Então, aí ela chega para Jesus assim: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa de que minha irmã esteja vendo do jeito que eu estou fazendo? Querido, o que nós fazemos para Deus, fazemos para Ele, e não importa quem.
não importa quem está do lado. A grande importância disso daqui é que Jesus está recebendo adoração, que Jesus está recebendo o serviço de Marta. Jesus não, de forma alguma, Jesus, nesse texto aqui, não aceitou o que Marta estava fazendo, de forma alguma. Tanto é que quando você olha nesse texto, Jesus fala assim: Marta, Marta, você está agitada com um monte de coisa. Jesus repreende Marta, porque a agitação nos tira muitas vezes a paz. A agitação nos faz escolher coisas que, na verdade, para nós não seria bom, não é bom. Prefira ficar, como nesse contexto, ficar aos pés de Jesus, porque você vai escolher a melhor parte. Mas você não pode dizer que Jesus não recebeu o que Marta estava fazendo. Mas ele disse para ela assim: Maria fez a melhor coisa, a melhor escolha. Ela pegou a melhor parte. E isso daí é uma coisa que me chama a atenção, é que há formas de fazer, mas que ninguém é igual a ninguém. A forma de seguir um caminho nessa necessidade que temos de adorar ao Senhor, nessa necessidade que temos de servir ao Senhor e servirmos ao Senhor. E ninguém pode dizer o parâmetro disso, a não ser a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, ela me diz, quando eu quero servir ao Senhor, ela diz que Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. O Pai em Espírito e em verdade, você adorar o Pai em Espírito e em verdade, é aqui dentro e Ele aceita. Quando está aqui dentro, Ele aceita. Por exemplo, você pode pensar comigo, no próprio texto de João capítulo 12, quando fala do puro nardo, em que Maria derrama na presença do Senhor, derrama nos seus pés e enxuga com os seus cabelos, aquele puro nardo, a palavra do Senhor diz que Judas chega e fala o seguinte: olha, poderia vender e dar aos pobres. Ou seja, estava querendo comparar a forma dela de adorar com a forma dele. Jesus repreende, porque muitas vezes há uma comparação, mas você está falando de duas irmãs dentro da mesma casa, amando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus e fazendo de forma diferente. Mas Jesus diz para ela assim: Marta, Marta, você está muito agitada. Quer dizer que Jesus chegou para ela assim: não, o que você fez eu não aceito? Jesus não falou isso para ela. Mas Jesus falou que Maria escolheu a melhor porção. E o que é escolher a melhor porção? É escolher uma forma mais graciosa de adorar o Senhor. Escolher uma forma mais maravilhosa, mais excelente. Não quer dizer que Marta não adorou o Senhor. Não quer dizer que Deus, Cristo, não recebeu o que ela fez. Mas quer dizer que o que Maria fez foi melhor. Foi mais gostoso. E como? Sentar aos pés de Jesus. A gente, às vezes, olha para esse texto, e aí eu tenho que pensar nesse lado. Muita agitação, muito para lá e para cá, sem ouvir, sem aprender. Muita obra, pouco relacionamento. Jesus falou assim: você continua sendo minha filha. Você continua, Marta, sendo minha filha, e você não deixou de ser minha filha por isso. Jesus não falou que aquilo que ela estava fazendo não foi recebido. Eu não consegui enxergar isso no texto, mas eu posso dizer para você que Jesus falou assim, no contexto que ele estava falando, falou assim: mas tem uma coisa melhor que você pode fazer, que vai me agradar mais, que vai me trazer mais satisfação com você. É quando você sentar igual Maria sentou, aos meus pés. E aí, eu fiquei olhando assim, eu falei, a mesma distância
que tinha Jesus para Marta, tinha para Maria. As atitudes que foram diferentes. E qual é a atitude que Maria toma que Marta não toma? Senhor, eu quero aqui ouvir. Eu quero aprender mais do Senhor. E uma coisa que Jesus falou que o caminho é mais excelente, vou falar uma coisa para você, porque a gente na agitação a gente faz, mas quando a gente chega nos pés do Senhor, a gente faz sabendo como Ele quer. É diferente. É diferente do que a gente pegar, não, tá bom, é isso, tem que pegar esse púlpito, botar para um lugar, mas o que o Senhor ensinou com relação ao meu coração? Maria ouviu Jesus ensinar, e eu tenho certeza que Maria faria tudo o que Marta fez, mas ela faria com o ensinamento de Jesus, falando no seu coração, e Jesus diz assim, essa é a melhor parte, fazer sabendo como fazer e fazer sabendo o que fazer. Por isso, Jesus chega e diz assim, Maria escolheu a melhor parte, porque nessa melhor parte mostra, na verdade, a atitude mais bonita de Maria. Eu prefiro ter intimidade do que fazer por fazer. Eu prefiro estar aos seus pés do que pegar e me agitar e ficar preocupado para lá e para cá, e ficar na agitação para lá e para cá, é bate pronto para cá, é bate pronto para lá, é uma agitação, mas, Senhor, eu prefiro estar nos seus pés, estar aos seus pés, e há quem diga, e na verdade é o que eu penso, o lugar melhor, o lugar mais alto para estar é aos pés de Jesus. E o que revela a nossa adoração, na verdade, não é o que fazemos, é como fazemos, é como nos entregamos a Ele. E ela se entrega a Jesus, para ouvir Jesus. Eu queria te desafiar nessa noite, que qualquer movimento teu, meu, precisa passar por esse momento com Jesus. Momento de entrega primeiro, para depois fazer. Não momento de fazer para depois se entregar, ou não se entregar, ou ficar na agitação. O momento de a gente, se prostrar como Maria se prostrou. Momento de aprender de Jesus, de observar Jesus, de aprender com os seus ensinamentos. Momento de a gente ver, a sua palavra ministrada no nosso coração, sentir sua voz, ouvir sua voz. E a gente precisa sair do automático. Hoje tem culto, vamos. Hoje tem ensaio, vamos. Hoje tem isso para fazer, pastor. Hoje eu tenho que pregar. Então eu vou lá. Não dá mais. Acho que o momento melhor que tem é o momento anterior. É o momento da entrega, é o momento da prostração diante de Jesus. Todas as vezes que você vê Maria na Bíblia, essa Maria, irmã de Lázaro, ela está prostrada diante de Jesus. Jesus chega na casa deles quando Lázaro está morto. Ela pega e vai para os pés de Jesus. Entra no jantar, todo mundo ali comendo, Marta continuava agitada, Maria vai lá, se derrama nos pés de Jesus. Nesse texto, Maria se derrama nos pés de Jesus. Por isso que Jesus falou assim, Maria escolheu a melhor parte. Marta foi muito proativa, fez muito. Preparou o jantar, no nosso entendimento, para 13 pessoas. Preparou uma hospedagem para 13 pessoas. É muito trabalho, muita coisa, muita dificuldade, muito lençol para dobrar, muita coisa, muita cama para preparar. Onde é que a gente vai botar esse pessoal? E ele, na verdade, aqui, o contexto é que essa família era uma família de posse, uma família rica, não era uma família pobre,
tinha condições de verdadeiramente receber Jesus, receber seus discípulos, sem dificuldade alguma, mas aí Jesus pega e olha e fala assim, poxa, foi bom você fazer, mas olha, Maria escolheu a melhor parte. E aí uma grande pergunta nessa noite é, que parte nós estamos escolhendo? Nessa vida que nós chamamos de adoração ao Senhor. Acho que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, a gente precisava olhar para esse texto e sair do automático, e sair daquilo que é corriqueiro. Na verdade, a gente precisa fazer algo diferente, algo novo. E o novo é sempre voltar aos pés de Jesus, o novo é sempre fazer o novo de novo, é sempre chegar lá de novo e dizer assim, Senhor, eu não quero andar, fazer por fazer, eu quero fazer para te agradar, eu quero ouvir teus ensinamentos. Jesus fala assim, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jesus fez uma promessa para Maria, aqui nesse texto, e esta não lhe será tirada. Não foi tirada. A adoração de Maria, a prostração de Maria, não foi tirada. Isso quer dizer que ele não disse que a de Marta ia ser tirada, mas ele disse que a de Maria não iria ser tirada. Significa que ele recebeu tudo e viu a bênção que foi essa adoração, esse momento de Maria com Jesus. E aí eu posso dizer para você que quando ele diz essa não lhe será tirada, há uns estudiosos, o Ernest de Boer, ele estava falando, o Ernest de Boer, estava lendo um comentário dele, ele falou assim, tem coisas que a gente vai fazer para cá, tem coisas que a gente vai marcar aqui. Marta marcou o tempo aqui, fez o jantar aqui, mas o que Maria fez foi para uma eternidade, e isso não lhe será tirado. Olha que coisa interessante. Quando ele falou isso, eu falei, cara, verdadeiramente tem coisas que a gente faz que não vai ser tirado. Tem coisas que ele vai falar assim, eu recebi mesmo, sabe? Eu recebi a tua presença na minha presença. Isso não vai ser tirado. E aí, quando ele fala isso, eu fico olhando assim e falo, realmente, tem coisas que a gente vai fazer aqui que vai ficar para uma vida eterna. A gente vai levar até aquele grande dia. Irmão, irmã, escolha a melhor parte. Volto a dizer para você, as duas são servas, as duas têm o mesmo Jesus. Jesus estava na casa das duas, mas uma fez diferente. E Maria escolheu a melhor parte. Eu queria que nessa noite você escolhesse, que a minha escolha sempre fosse a melhor parte. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor? Não sei nem que louvor vocês vão cantar, mas eu espero que Deus tenha ministrado na tua vida. É um texto tão conhecido, mas eu penso que Jesus tem ministrado. Amém? Vamos adorar? Escolha a melhor parte. Vamos ficar em pé? Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me dê amar os teus planos.
Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Glória a Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo povo, habilitado pelo São. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que venhamos escolher a melhor parte, estar na Tua presença, Senhor, como Maria esteve, te adorar em espírito e em verdade. O Senhor receba, ó Deus, nosso louvor, nossa adoração nessa noite e leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Continua, Deus, ministrar no nosso coração a Tua palavra. Fica conosco, exalta o Teu nome, exalta o Teu nome neste lugar. Nós choramos, Pai, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Estamos encerrados, você me dá 2 minutinhos, que eu preciso fazer uns anúncios rápidos.